Olá, estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Lembrando sempre que uma das razões do meu programa, além de ajudar, tentar sempre acender luzes em novas estradas para ajudar nesse processo da gente de transformação, também eu gosto sempre de lembrar da ONG dos Cães. E depois que eu comecei a falar na rádio sobre a ONG, sobre a adoção, já apareceram algumas pessoas que têm interesse em adotar os cães, né? Eu comentei com vocês que o Natal está chegando, daqui a pouquinho já falta aí um pouco mais de um mês, né, para o Natal. E sempre as pessoas pensam em dar presentes e pensam em dar um animalzinho. Então, nós temos na ONG São Vito animais pequenos, médios, grandes, para quem tem circo, tem sítio. e, e é muito interessante porque o animal, a gente passa a vida inteira para a gente aprender a amar, né? Como se deve, e eles já nascem sabendo. Esses animais são incríveis, os cachorros, os gatos, eles são incríveis, eles já nascem ensinando pra gente essa questão do amor, do amar. Então é sempre importante a gente entender que a caridade ela não existe só na hora que a gente doa alguma coisa para alguém, mas na hora que a gente pega um cãozinho desse também, é uma atitude da gente de caridade, mas o retorno que a gente tem, gente, é tão maravilhoso, né? Um animal realmente muda muito a forma como a gente vê as coisas na vida, né? Porque você fica brava com o animal, com alguma coisa, quando a gente está educando, mas imediatamente, se você fizer qualquer sinalização de agrado ou que você estiver correndo perigo, o animal corre na sua defesa. E a gente tem histórias muito lindas no mundo dos animais que salvaram as pessoas. Então, esses dias eu ouvi uma história de uma gata que ela não era de miar muito, mas ela começou a miar tanto na rua, miar tanto, e como gato, eu não sei se vocês sabem, né? Tem uma brincadeira que fala assim, se você quiser prender um gato, é só você arrumar uma caixa, né? Se você quer conhecer um rei egípcio, né? Porque os gatos guardavam as esfinges no Egito, né? Você pega e põe uma caixa, porque aí os gatos querem entrar dentro da caixa. E essa gatinha ficou miando, miando, entrou dentro da caixa e tinha um nenê dentro da caixa que tinha sido abandonado. E aí ela ficou aquecendo o bebê. Ficou aquecendo o bebê e aí ela ficava miando, miando, até que alguém visse. Como a dona dela achou que ela estava miando muito, então foi até a rua e encontrou a caixa e encontrou o bebezinho. Então eles têm esse instinto de proteção, esse instinto de amor que não passa pela razão. Dos animais já vem direto do sentimento, né? Dos instintos mesmo de amar. Então, eles estão prontos para adoção. Hoje eu quero falar com vocês, falando em caridade, em adoção, e falando nas experiências espirituais, diz assim: olha, não existe coincidência, diz um ditado. Coincidência é aquilo que Deus deixa que os homens pensem para ele continuar incógnito, para as forças divinas continuarem incógnitas. Então é muito interessante, porque existem tantos mistérios, e hoje eu quero falar sobre o desencarne, por exemplo, a passagem da cantora Vanusa. A cantora Vanusa se separou do cantor Antônio Marcos e ela estava extremamente triste e ela queria voltar com ele porque ela amava muito ele. Então, em um determinado momento, ela disse para ele, né, se ele preferia ficar com ela
ou continuar com a bebida, e ele falou, eu vou ficar com a bebida. E ele foi um grande cantor, ele encantou muitos nossos sonhos, né? E ela foi até Chico Xavier. Então ela estava chorosa, chorosa, foi até Chico Xavier e disse assim para o Chico: Chico, eu quero saber se eu vou conseguir voltar com o Antônio Marcos, porque o Antônio Marcos é o amor da minha vida. E ele respondeu assim para ela: Vanusa, continua cantando e falando com os jovens, falando com as pessoas, como você sempre fez. Continua passando essa sua mensagem de carinho e de amor. Continua cantando, falou para ela, você vai ficar bem. Não respondeu nada, se ia voltar ou não com o Antônio Marcos. E meses depois, ela conheceu o Fernando Vanucci, né, que era o diretor da Globo, e foi o primeiro diretor da Globo, assim, que teve a audácia de fazer casos especiais e abrir a TV para falar sobre o kardecismo, para falar sobre a espiritualidade nessa emissora, né? O Chico tinha dado uma entrevista no programa Pinga Fogo, mas isso em 1970. Então, ela casou com ele, teve filhos, filhos lindos, aliás. O filho dele estava dando um depoimento agora, depois do desencarne da mãe, ele estava dizendo que ele tinha muita gratidão pela mãe, muitas saudades. Ele é a cara do pai, é muito interessante, né? Olhos claros, mas a cara do pai, assim, a boca igualzinha do Vanucci. E é muito interessante porque o Vanucci, ele foi um grande um exemplo muito interessante para a gente do kardecismo. Porque o Vanucci teve um filho com acho que é uma suíça, uma alemã. Ele teve um filho com uma alemã e quando o nenê nasceu, isso antes dele casar com a Vanusa, quando o nenê nasceu, a mãe teve um sonho. Sonhou que esse menino era um piloto de avião e que faria a passagem, desencarnaria com 18 anos de idade. Com 18 anos, de verdade, ele pilotou o primeiro avião da vida dele, né? Que tirou um brevet e pilotou o avião. E logo depois ele desencarnou. Então, isso é uma dor para qualquer mãe, isso é uma dor para qualquer pai. E ele disse: Puxa, eu vou ter que dar o exemplo de tudo aquilo que eu venho falando sobre a vida eterna, sobre a imortalidade. Se eu agora estou passando por essa prova, eu tenho que mostrar que eu acredito no que eu falo, eu tenho que praticar. Então ele deu um exemplo de superação para muitas pessoas, para muitas pessoas. E aí é muito interessante que ele tinha um centro espírita kardecista, né? E ele foi para a sessão do centro espírita kardecista e ele viu na hora que o mentor da casa entrou acompanhado com o filho dele já desencarnado e vestido com uma roupa de soldado alemão, né? Porque ele participou da guerra e, e tinha, assim, naquele momento que ele era soldado, ele metralhou muitos lugares como piloto, né, de um avião de ataque. E ele viu o filho entrando e aí ele entendeu que aquele sonho que a mãe tinha tido fazia sentido, quer dizer, era um resgate mesmo que o menino estava fazendo. Então é interessante a gente perceber os resgates que a gente tem e é interessante perceber quando alguém aplica, vai na prática com tudo aquilo que a gente lê no kardecismo, que a gente vê na espiritualidade ou em qualquer outra religião ou um livro filosófico, assim, várias formas de comportamento, né? Temos que ser honestos, dignos, ter honra, hombridade,
a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que fazer caridade. E aí, quando chega a nossa vez de fazer a nossa caridade, de aplicar, né, os impactos que a vida te traz, é a hora do seu teste e da sua experiência. Eu tive uma experiência de divórcio, então você fala assim, você perdoou? Perdoei, a gente perdoa. Você não esquece o fato, porque aquilo foi um aprendizado. Aquilo que te levou, a escada que te levou ao aprendizado, você sempre vai lembrar porque ela faz parte do conteúdo do seu crescimento. Isso é a tua experiência. Então você não esquece a experiência, mas você perdoa. É isso que nós temos que fazer. Então, perdoar, perdoa, mas a gente lembra como é que foi o nosso caminho do aprendizado. E isso que é extremamente interessante, né? Isso é inteligente da nossa parte, porque nós temos que questionar qual é a razão de nós estarmos aqui, se não for para nós sermos bons para nós e bons para o próximo. A experiência do aprendizado, ela é aquela hora que você tem que colocar na prática, aplicar, porque falar bem, ter um comportamento adequado socialmente, não é difícil. O que é difícil, o que é mais trabalhoso, é você aplicar nos momentos de aflição, nos momentos em que surge na sua vida um teste. Então, eu contei para vocês no primeiro programa que eu tive câncer de mama e que o médico chegou para mim e falou: você tem menos de 30% de sair dessa mesa cirúrgica com tudo isso resolvido, com esse câncer extirpado e com tudo resolvido, porque do momento em que eu pedi para você o exame até agora, que fazia o que, 15 dias, o nódulo triplicou, o que me leva a crer que ele é um nódulo infiltrativo, extremamente agressivo e que já deve ter infiltrado. Então, eu falei, bom, qual é a chance, se a gente fosse falar matematicamente, qual é a chance? Ele falou, menos de 30%, como eu te falei. Eu falei, então tá bom. E aí eu disse para Deus, olha, eu estou à disposição da espiritualidade. A maior razão da minha vida sempre foi a espiritualidade. Sempre foi me dedicar a causas nobres, a causas que eu sentisse alegria de fazer. Então, se quiserem que eu vá, se tiver na hora, se tiver uma outra razão para eu ficar, eu fico com alegria. E se eu for, eu não vou fazer escândalo. Então, e eu fiquei curada, isso foi em 96, né? Tem mais de 20 anos, e a vida continua, e aí os desafios continuam, e quando o discípulo está pronto, o desafio sempre, ele é sempre uma onda maior, que é para ver se você consegue pular. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente esse exemplo dele aplicar na prática tudo aquilo que todos nós que temos um pouco de conhecimento da espiritualidade, que temos dignidade, moral, que pensamos em uma vida melhor, não só para nós, mas para todos. Então, esse é o momento. Esse é o momento de aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que está nos livros. Porque de nada adianta sem a prática. Então é muito interessante quando a lição vem para a gente, sempre tem alguém para nos ajudar e dizer, olha, esse é seu momento da sua lição. E para você, amiga estrela querida, eu espero que sempre você tenha alguém perto para dizer para você, como às vezes meus amigos dizem para mim, ah, Solange, isso aí é aquilo assim, assim que você falou, agora está servindo para você, né? Ó Sol, agora é sua vez de mostrar. Então, nós aplicarmos e entendermos a razão da caridade, a razão de fazer para o outro e sentir aquela alegria, porque não tem nada que nos dê mais alegria que isso. Quem pratica a caridade, quem faz o bem para o outro, não só material, mas psicológico, uma palavra amiga, uma palavra de carinho, um amparo, sabe do que eu estou falando. É realmente muito agradável quando nós vemos o outro feliz.
muito agradável quando a gente consegue dar uma palavra de conforto para o outro. É muito agradável fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então são todas essas coisas que vão passando pela vida e que o Chico Xavier tentou mostrar para nós, tendo uma vida de desapego. Se algum dia vocês forem até o museu do Chico Xavier, e vocês tiverem a oportunidade de entrar no quarto dele, vocês vão ver que é um quarto extremamente pequeno. Pouco espaço para circular, só a cama mesmo e um caixote que ele usava como criado mudo, né, para ficar do lado da cama, e um armarinho, guarda-roupinha dele com poucas coisas. Então a gente consegue perceber que quem tem essa alegria, ele vivia com alegria no rosto. Ele estava com, quando ele deu a última entrevista na TV, ele disse assim: é a minha última entrevista na TV, né, mas eu estou muito feliz porque eu cumpri a minha missão na vida. Eu estou feliz porque eu cumpri o meu papel. Então a gente tem que pensar se a gente está nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos fazendo alguma coisa para o outro, nós estamos ajudando alguém a se levantar de uma situação complicada. O que é que nós estamos fazendo para o outro que traz aquela emoção, aquela centelha divina que sai do nosso coração, aquele brilho de luz que faz com que a gente se sinta muito bem. Mas eu tenho dito para vocês, o melhor é para a gente mesmo. O melhor é aquilo que a gente sente quando a gente se doa, quando a gente faz caridade. E o mundo e Deus sempre vai cuidar do retorno para todos nós. O mundo sempre vai trazer uma resposta. Porque como falou o Albert Einstein, ele disse: toda ação tem uma reação. É uma lei física. E nem tem a ver com a espiritualidade, é uma lei dinâmica física. Ela tem a ver com ciência. Então, a gente começa a ter a lucidez de ver que a ciência vai começar a encontrar com aquilo que se chamou até hoje de espiritualidade, porque não tinha outra forma de se chamar. Então, eu sempre falo das coisas de fazer caridade, porque eu sou uma pessoa que eu procuro fazer. Durante o dia eu penso, deixa eu ver, que caridade eu vou fazer hoje? Ontem passei no caixa do mercado e uma pessoa tinha passado na minha frente e tinha destratado a moça, a caixa do mercado. Então, eu passei e tive uma conversa rápida com ela, falando das coisas, como é difícil lidar com o público, que é preciso ter nobreza para servir, sabe? Porque não é fácil ser garçom, não é fácil ser alguém que atende você num hospital. Isso vem da alma da pessoa. Isso não é alguma coisa assim, você vai fazer um curso e você vai aprender a ser auxiliar, você vai aprender a ser enfermeira, você vai ser um farmacêutico. Não, quem lida com a área da saúde, salvo raríssimas exceções, é porque tem amor pelo outro, é porque a dor do outro machuca. E é tão maravilhoso quando a gente vê o outro feliz, quando a alegria do outro deixa nosso coração aquecido. Todas as pessoas que vão para essas áreas, você pode ver, às vezes você vai em algum lugar e o garçom assim, ele faz toda a diferença na casa. E quando você vai, eu quero ser atendido por tal pessoa. Então isso é maravilhoso. Nós temos que pensar no próximo. E aí, muitas vezes, eu falei sobre o vírus, né, que mudou toda a vida do planeta. E, amigas, mudou a vida para sempre. Sabe por quê, amigas estrelas queridas? Seres humanos incríveis, maravilhosos e em processo de transformação incrível. Você sabe, amiga, que você poupou todo mundo que você pôde para não transmitir o vírus, não é verdade? É o maior exemplo que nós tivemos na humanidade depois que Jesus nos deu os exemplos dele, Chico Xavier e Gandhi, todos que eu falo sempre aqui na rádio. Eu falo o nome das pessoas
e eu falo dos exemplos que as pessoas deram. O maior exemplo foi: não foi pelo amor, vai pela dor. E aí você vê, o mundo inteiro passou a ter que usar máscaras. E esse caminho, amigas estrelas, é um caminho sem volta. Eu vou contar para vocês que em 1989, quando eu fiz a primeira aula de yoga com o professor Laércio Fonseca, ele tem no YouTube, vocês podem procurar. O Laércio Fonseca, naquela época, tinha umas 60 fitas, que naquela época era fita, ainda que ele tinha começado a gravar em 89, sobre os vírus que iam chegar para mudar a história da humanidade. Então é assim, nós não podemos nos iludir. Nossa vida mudou para sempre, home office vai existir, as pessoas trabalhando em casa, as pessoas aproveitando melhor o tempo com a família e as pessoas tomando mais cuidado uns com os outros. Então foi o maior exemplo de solidariedade, o maior exemplo de pensar no outro, é que nenhum de nós queria pegar o vírus e passar para as pessoas amigas. E a gente sempre toma cuidado, os cuidados devem continuar. E daqui para frente, como o Laércio falava em 89, a hora que chegarem os vírus, e ele falava alguma coisa que era depois do ano 2000, ele dizia, os espíritos e os seres de outras órbitas, eles não dão as datas precisas, porque o ser humano tem livre-arbítrio e pode mudar muitas coisas. Mas depois do ano 2000, a hora que começarem a chegar os vírus, eles vão mudar a história. Não faz pelo amor, faz pela dor. Não pensa no próximo, então é obrigado a pensar no próximo através de uma interferência de um vírus. Veja como todos nós no planeta ficamos na mesma sintonia, desejando a cura, desejando que isso passasse, e a cura vem da nossa disciplina de ter pensamentos positivos, de pensar sempre no próximo, aquele que se sente doente, se recolher. Todo mundo foi na TV dizer, fique em casa, fique em casa. E agora, todo mundo diz, tomem precauções, podemos sair? Sim, com precaução. As pessoas estão podendo voltar para os seus trabalhos, às vezes tem que ter um contato pessoal, sim, com muito cuidado. Sempre com cuidado com luvas, às vezes máscaras, e sempre com álcool, e sempre pensando no próximo. Então isso é lindo e maravilhoso, que nós estejamos vivendo esse momento, que já foi cantado por tantos esotéricos, e aqui estamos, para viver uma nova era, para viver um novo momento de pensar no próximo, porque essa é a razão das nossas vidas. Essa é a razão que nós viemos nos lapidar aqui, para a gente ser altruísta, de querer o outro bem, de não querer dor para o outro. E eu, quando eu sinto a dor do outro, mesmo que seja a dor, eu fico tranquila comigo, porque eu sei que eu vou procurar fazer disso, transformar isso numa alegria. Então, eu sinto que alguma coisa dentro de mim mudou, assim como mudou dentro de você, Estrela, porque você já não é mais a mesma pessoa. Desde que começou esse programa, quantas coisas já vieram na sua mente, quantas coisas já despertaram. E é esse o nosso papel, uns despertarem no outro essa semente, esse segredo da semente do amor. Não é mesmo? Então, o que eu desejo para você, amiga estrela, porque somos todos estrelas, somos todos deuses que descemos dos céus e viemos aqui viver as nossas experiências. Eu desejo que você tenha uma semana incrível, uma semana maravilhosa, uma semana de luz, uma semana de amar todos os nossos irmãos no planeta. Sexta-feira foi dia da consciência negra, que todos nós tenhamos consciência de como somos especiais, todos, que o mundo é tão diferente, tão especial, que pétalas de rosas é o que eu desejo, que caiam sobre você, iluminem seu dia, ilumine seu futuro, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Assim seja. Amém. Namastê.